E eu vou estar compartilhando a palavra e ao longo da mensagem que eu vou estar compartilhando, eu vou estar tocando um pouco a respeito desse tema pai. E eu quero iniciar com um texto que está lá no livro de Lucas. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Essa é uma história bem conhecida, queridos. Mas essa história, ela reflete muito do caráter de um pai, mas também de um pai que pode ser negligenciado. E aqui nós vemos a partir do versículo 11. Eu vou descer para ficar um pouquinho aí mais perto de vocês. Lucas capítulo 15, versículo 11. Se você abriu, diga: eu tenho um pai. Está escrito no versículo 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Quem foi que continuou? Jesus, amém? Jesus, ele estava falando isso. E ele diz, certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos esse homem tinha? 2. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Havendo passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Repita comigo, distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, essa história é conhecida como a história do filho pródigo. Esse filho pródigo, ele tinha um irmão, ele tinha um pai, o pai era rico, o pai tinha uma boa condição financeira, e ele vivia lá junto com o seu pai, havia provisão, eu acredito que havia conselhos, mas um dia ele decidiu se distanciar, ir para um lugar longe, distante do pai. E ele pegou a parte que lhe cabia da herança e foi para esse lugar e ele dissipou tudo o que era seu por direito de herança. No versículo 14 diz, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha só a situação desse filho, queridos. Ele estava muito bem, mas ele decidiu se distanciar. Ele decidiu aproveitar o momento. Vou aproveitar o hoje. E eu não sei do que será amanhã, mas eu quero aproveitar o hoje. E ele gastou tudo o que tinha. De repente, o problema chegou, ele não tinha mais o que fazer e agora ele estava se vendo cuidando de porcos. Cuidar de porcos é ruim? Não necessariamente. Não necessariamente. Nesse contexto aqui, o porco para o judeu ainda era um animal imundo, queridos. É mais grave do que para a gente a situação. Para o judeu, um porco é um animal imundo. Esse jovem, ele está cuidando de porco. Quando eu falo imundo, não é um animal sujo, não. É imundo que não se deve ser consumido. Ok? Impróprio para o consumo. Ele está lá nessa situação, cuidando de porcos, mas a questão não é que ele está cuidando de porcos, é que ele está desejando comer o que o porco come, queridos. As alfarrobas ele está desejando, mas essas alfarrobas não lhe são dadas. Ou seja, ele quer algo e aquilo já não vem mais para ele. Ele não pode comprar, ele não está ali querendo desejar uma coisa boa, mas até algo ruim ele não recebe. O versículo 17 diz, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores.
e, levantando-se, foi para seu pai. Olha só, vamos fazer uma pausa aqui, queridos. Ele lembrou do pai. Ele lembrou do lar que ele deixou. E ele lembrou da condição, da forma como o seu pai tratava os seus servos. Ele lembrou não só do pai, mas ele lembrou do contexto geral. Tanto os trabalhadores quanto os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Ou seja, eu estou aqui trabalhando para esse estranho. Eu estou desejando as alfarrobas dos porcos e nem elas são me dadas. Pelo menos na casa do meu pai, os trabalhadores são tratados melhor do que eu estou sendo tratado aqui. O meu pai tem um caráter melhor do que o caráter do meu patrão aqui. Já sei o que eu vou fazer, eu vou me levantar e eu vou voltar. Só que a volta dele não foi uma volta por interesse apenas, queridos. Foi mais do que por interesse. Porque ele diz consigo mesmo, eu vou me levantar e eu vou dizer ao pai, pai, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei. Olha só, levantar-me-ei para o pai. O versículo anterior, por gentileza. O 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Guarda essa frase, pequei contra o céu e diante de ti. Então, ele se levanta. Primeiro, essa frase ela reflete algo chamado arrependimento, queridos. Ele se arrepende, ele entende que o que ele fez foi errado. Sabe, para qualquer mudança que a gente vai fazer na nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa é compreender que o que fizemos foi errado. Ninguém vai mudar algo que acha que ainda está certo. Se você percebe que você errou em uma área, primeira coisa, você precisa ter essa clareza. Senhor, eu estou errado aqui. Depois, humildade. Errei. Depois que você teve o discernimento de que está errado, tem a humildade de reconhecer, aí é que vem o arrependimento. Pastor, e quando eu já sei que estou errado, eu não arrependi? Não. E quando chegou o discernimento, não. Arrependimento é mudança. Arrependimento é mudança de direção. O arrependimento envolve uma atitude. Arrependimento não é sentimento. Tem algo parecido com arrependimento chamado remorso. Remorso é sentimento. Mas arrependimento é a ação de mudar. Diga isso, arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é uma ação. Aleluia. Então, quando ele diz levantar-me-ei, e no versículo seguinte a palavra fala, ele levantou-se. Ele decidiu e fez. Quando ele mudou de direção, quando ele se levanta e age agora conforme o que ele sabe que é certo, aí há um arrependimento. E ele vai até o pai. E no versículo 20, diz, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aleluia! O arrependimento, queridos, ele atrai um favor. O arrependimento, ele atrai a manifestação do favor sobre a sua vida. Quando você muda, toma uma ação de mudar a ação errada que você tinha anteriormente e agora você decide começar a agir corretamente. Sabe de uma coisa?
talvez você se sinta indigno. Mas esse pai aqui, Jesus, ele está fazendo uma figura do nosso Pai Celeste. Esse pai aqui não representa só um homem qualquer, não. Representa o nosso Pai Celeste. Esse jovem aqui, o filho pródigo, representa cada um de nós, queridos. Quando um dia na nossa vida nós pensamos, rapaz, eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Eu não quero nada com Deus nesse momento. Eu vou aproveitar a minha vida. Talvez lá na frente eu queira alguma coisa. E você começa a viver a sua vida do jeito que você bem entende. E de repente a ficha cai. E você vê que não é desse jeito. Você vê que não dá certo. Você precisa mudar a direção. Então, você cai em si e muda. Não, eu tenho que voltar para o pai. Pai, eu errei. Não era assim. Eu estava cego, eu estava surdo. Eu agi de forma inconsequente, Senhor. E eu decido não agir mais dessa forma. Eu cesso esse agir de forma errada de hoje em diante. E normalmente, queridos, quando nós tomamos essa decisão, qualquer área, seja uma forma de falar, grosseiro, seja uma ação pecaminosa, seja o que for, quando você toma essa ação, quando você pisa na bola, quando você erra, e você está lá só você e Deus, você vai falar com Ele, a única coisa que você quer é poder estar na família de Deus como um servo. Mas na sua consciência, o diabo quer massacrar e dizer que você não é mais digno de desfrutar de tudo o que a família de Deus pode desfrutar. Muitas pessoas, queridos, eu converso com muitas pessoas em gabinetes pastorais que chegam e dizem, pastor, o senhor pode me aceitar na igreja só para congregar? Eu já servi, mas eu pequei, eu fiz isso errado. Eu gostaria de saber se o senhor me aceita na igreja só para eu congregar. Porque ele até quer o perdão, ele se arrependeu, ele não quer mais viver na vida, mas ele não se sente mais digno de servir ao Senhor. Ele não se sente mais digno de levar a palavra do Senhor para alguém, de orar por um enfermo, porque um dia ele errou. Está comigo, queridos? Só que esse pai aqui é Deus, se refere a Deus. Quando ele chega contando essas coisas, pai, pequei contra o céu, Deus, ele vem e abraça. E ele fala para os seus servos, ei, vai lá, lembra daquele novilho cevado? Matamos, coloca a sandália nos pés dele, coloca uma roupa nova nele, traz um anel, vamos colocar um anel de volta nele, o anel da família. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Aleluia! Sabe, amados, Deus, Ele não vê você mais como uma pessoa sem crédito. Todo arrependimento atrai o favor de Deus. E o favor de Deus, ele restaura você por completo. Aleluia. Quando lemos lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, fala que aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É novo, não é remendo, é novo. Deus fez tudo novo. Versículo posterior, versículo 18. Pode falar o 5,18 mesmo, nessa mesma referência? 2 Coríntios diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Quem nos reconciliou? Deus. E por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Tudo vem de Deus que nos reconciliou e por meio de Cristo nos deu um ministério para reconciliar outros. Sabe essa palavra reconciliação, queridos? É catalage. Significa restituição à condição favorável anterior. É restituir alguém à condição que tinha antes. A condição perfeita que tinha antes. Aleluia! Então, a palavra está dizendo que Deus nos reconciliou com Ele.
E ele nos deu o ministério de reconciliar outros. Ou seja, Deus nos colocou na posição que nós tínhamos antes. Antes de quê? Antes de pecar. Antes do erro. Quando a nossa vida parou de funcionar, nós chegamos para Deus e Ele disse, pronto, eu vou fazer você nascer de novo e agora você vai voltar à condição que você tinha antes de pecar. Como se pecado nunca tivesse existido na sua vida. Ou seja, todo o meu relacionamento com você agora está restaurado. Tudo vai funcionar perfeitamente. Aleluia! Então a fé é algo que liga e desliga coisas no céu por meio da oração. E aí você orou e as coisas aconteciam. Aí você pecou, aí você diz, rapaz, agora eu não consigo mais, eu não tenho mais ousadia para orar não. Eu até tenho ousadia para servir, mas eu acho que se eu orar não vai ser atendido. Mas Deus está dizendo, ei, quando você se arrepende, você está em uma posição de restauração completa. Quando você me aceitou, eu vim te restaurar completamente. Você agora é meu filho e você continua tendo todos os direitos de filho. Você não é um filho mais pela metade. Eu me lembro que eu tinha um carro, o meu carro queimou, acho que foi o motor de partida. Eu levei lá em Berguinho, né, Berguinho? Aí, lá em Berguinho, cheguei lá, o motor, queridos, eu dava na chave lá e ele não funcionava, não pegava. E eu, meu Deus, eu tenho que trocar a peça completa. Aí eu levei lá em Berguinho. Berguinho é um catalagem. Tem um ministério. Berguinho pegou aquela peça e disse, não, eu posso ajustar aqui. E ele deixou a peça restaurada. Não precisei comprar uma peça nova. Ele restaurou a peça como ela era antes de ter quebrado. E nunca mais aquela peça deu nenhum defeito. Aleluia. Sabe de uma coisa, queridos? Muitas vezes o diabo coloca na sua cabeça, ei, você já errou, se você voltar você vai errar de novo. Quem disse que você vai errar de novo? Deus disse? Deus não disse isso. Deus tem o poder para restaurar você e você continuar agora daqui para frente acertando. Então só nos regozijemos, nos alegremos e desfrutemos da graça e do favor de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! E sejamos gratos pelo que Ele tem feito. Queridos, eu sou grato até hoje pelo que o Berguinho fez, ajeitou lá meu carro. Agora imagina, se eu sou grato a Berguinho porque ele ajeitou meu carro, quanto mais a Deus, queridos, que ajeitou minha vida. Deus ajeitou a sua vida, Deus fez a sua vida funcionar, você vai viver uma vida eterna com Ele. Você pode orar, queridos, e Ele ouve a sua oração. Tudo o que você precisa é entregar para Ele. Aleluia. Ele é poderoso para transformar completamente. Quando veio o outro filho, depois, lembra que eram 2 filhos? No versículo 25 de Lucas capítulo 15, diz, ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, viu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, teu irmão voltou. Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Aleluia. Aleluia. Queridos, olha só. 2 filhos. Um filho não tinha mentalidade de servo. Só tinha mentalidade de filho. E chegou para o pai e disse, pai, eu sou teu filho. Eu tenho direito a uma parte dessa herança. Me dá o que é meu. E o pai disse, você é meu filho, tome, é seu. Ele não tinha mentalidade de servo, recebeu, foi embora. E gastou tudo. Ficou numa condição na pior. Agora, trabalhando como
quase escravo, passando fome. Ele diz: rapaz, eu estava muito bem como filho, mas não honrei, eu pequei contra meu pai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para casa, mas eu vou voltar na condição de servo. Parece que só poderia ser uma coisa ou outra. Ele era filho e não era servo. Sai, perde tudo e agora volta para casa e diz: pai, eu não sou digno mais de ser filho, mas eu quero que o Senhor me receba pelo menos como servo. Antes eu não servia muito não, mas agora eu quero ser pelo menos servo do Senhor. Mas o pai disse: não, esquece isso. Você é meu filho. Você vai carregar o meu anel de filho. Agora eu tenho um filho completo que ainda vai me servir. Aí chega o outro filho que está sempre dentro da casa, mas só tem a mentalidade de servo, não tem a mentalidade de filho. Senhor, pai, eu estou aqui com o Senhor o tempo todo, eu nunca transgredi uma ordem sua. Patrão da ordem, não é verdade? Para ele, o pai era um patrão. Eu nunca transgredi uma ordem tua, pai. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Ou seja, eu tenho sido um servo tão bom, mas o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar. Aí o pai olha para ele e diz: ei, você é meu filho. Tudo que é meu é seu também. Ele não entendia isso. Ei, você é meu filho. Tudo que é meu é seu também. Sabe, na igreja hoje tem muita gente assim, queridos. Tem muita gente na igreja que só tem a mentalidade de filho de Deus. Busca Deus só para receber. Pai, eu preciso de um carro. Pai, eu preciso de uma casa. Pai, eu preciso de um emprego melhor. Pai, eu preciso de aumento. Pai, eu preciso de cura. Pai, eu preciso que o Senhor ajeite as coisas lá com a mulher, que ela está brava demais comigo. Só pede a Deus como pai, porque Deus é pai. Mas não tem intenção nenhuma de servir a Deus como Senhor. E tem outros que serve. Tem a mentalidade de servo de Deus. Mentalidade maravilhosa para servir a Deus, mas não desfruta de nenhum relacionamento de Deus como pai. E não tem a ousadia de pedir nada a Deus. E às vezes a vida está as coisas ali. E diz: rapaz, eu não sei porquê, eu sirvo tanto a Deus. Tem gente que não serve quase nada e recebe as bênçãos de Deus. E eu sirvo tanto, eu estou na igreja toda semana. Eu jejum, eu oro. E parece que as coisas não acontecem na minha vida. Eu não sei não como é que é as coisas. Eu acho que Deus quer que eu viva como um karma. Deus não quer karma, Deus quer calma na sua vida. Aleluia. Essa pessoa, ela não entende que é filho. O filho, ele toma posse daquilo que é seu por direito. Ele pede e toma posse. Aleluia. Então o pai disse: ei, que mentalidade de cabrito é essa? Filho não pode ter mentalidade de cabrito. Filho tem mentalidade de herança. Aleluia. Para filho não tem cabrito. Para filho tem o novilho cevado. Diga para alguém perto de você, diga: ei, você tem mentalidade de cabrito. Ou você tem mentalidade de filho. Filho que serve a Deus. Aleluia. Eu quero que você vá comigo lá para o livro de Malaquias. Eita, glória a Deus. O tempo é diligente. Malaquias, capítulo 1. Malaquias capítulo 1, quando se abriram? No versículo 6 diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Olha só, queridos, aqui era uma repreensão de Deus para o povo. Mas só que nessa repreensão tem uma chave maravilhosa. Deus está repreendendo o povo, Deus está dizendo: ei, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. O filho honra o pai e o servo honra ao senhor. Aí ele diz: se eu sou pai, olha só, se eu sou pai,
se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ele diz, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Ele está dizendo, eu sou o Senhor e sou pai. Eu sou o Senhor e sou pai. Eu sou o Senhor e sou pai. Deus é Senhor e pai. Aleluia. Ele é o meu Senhor e o meu pai. Eu quero servir a Deus e respeitá-lo todos os dias da minha vida. Aleluia. Eu quero servir a Deus, mas também desfrutar da paternidade. Deus tem uma paternidade. Deus quer se revelar como um pai para você. Não só como um Senhor, mas também como um pai. Aleluia. Sabe, queridos, quantas vezes eu já entrei no meu quarto com problemas, com situações para resolver, e muitas vezes até pessoalmente mesmo falando, às vezes na adolescência, em outras áreas, estava lá com questões, eu sentei lá no chão e eu comecei a orar a Deus ali, quebrantar na presença do Senhor, e eu percebo a graça de Deus, é como o braço de Deus chegando, abraçando, queridos, trazendo direções, consolo. E quando você se levanta, você não se levanta mais do mesmo jeito, não só por dentro, mas aquela pressão vai embora. Muitas vezes, queridos, o problema não é o problema, é a pressão que ele coloca sobre a sua vida. E quando a pressão vai embora, você resolve rapidamente. E Deus, ele é craque em tirar essa pressão. Aleluia. Diga para alguém para você não é panela de pressão, meu irmão. Então deixa essa pressão escapar. Aleluia. Nada de pressão, amado. O evangelho tem que ser algo leve. O evangelho não é leviano, mas é leve. O fardo do Senhor é leve e o seu jugo é suave. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês um texto que está em Efésios, no capítulo 5. Deus tem o melhor. Efésios capítulo 6, de fato, eu falei capítulo 5, não foi? Mas é o capítulo 6. Esse pilar da honra, queridos, nós precisamos honrar o Senhor como Senhor e Pai. Nós precisamos desfrutar da sua presença e ter uma mentalidade, queridos, de servir ao Senhor. Mas tudo o que você precisar, confia nele e pede como a um pai. Pede em nome de Jesus e você vai ver, as coisas vão chegar. Quantas vezes eu pedi a Deus coisas que eu não tinha dinheiro jamais para comprar, não tinha condição. Desde adolescente, às vezes meu pai não tinha condição, eu pedia e via a manifestação da bondade de Deus chegando de forma sobrenatural, queridos. É tremendo, você vê e você fica feliz demais com isso. Oh, aleluia, você tem um pai. Capítulo 6, no versículo 1 diz, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha só, queridos, esse versículo me veio ao coração também para compartilhar nesse culto. Ele está falando sobre a extensão desse conceito que Deus tem de honra. Honra, queridos, não é algo só para Deus. A honra, ela deve ser cultivada em todos os ambientes. A sua casa precisa ser um lugar, um jardim da honra, queridos. A sua casa precisa ser um lugar onde floresce honra. Mas honra não cresce de qualquer jeito. A honra precisa ser semeada. Aleluia. E aqui a palavra está falando, filho, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A sua casa, queridos, é como se fosse um protótipo, uma base, um reflexo da vontade de Deus aqui na terra. A sua casa precisa ser o lugar mais cheio da graça, do favor, da unção de Deus, onde você anda. Pastor, não é a igreja, não é para ser a sua casa. A sua casa tem que ser uma extensão dessa igreja lá. Está comigo, queridos? Na verdade, a sua casa tem que ser ainda melhor do que a igreja. O ambiente, você está entendendo, queridos? Não, pastor, como assim? Melhor do que... Sim, queridos, porque a igreja também é como um hospital. A igreja chega muitas pessoas que estão aqui que ainda nem sabem atrair a glória de Deus.
E elas vão ainda aprender, mas na sua casa, as pessoas já devem ser craques em atrair a glória, a presença, o poder, o favor de Deus todos os dias. A gente precisa ensinar essas coisas dentro da nossa casa. Na nossa casa, quando as pessoas entrarem dentro dela, é para elas quererem Jesus. Desejarem Jesus, por causa da glória, da presença de Deus. Tem tanta gente que diz, rapaz, eu quero ir lá em Jerusalém, o lugar onde Cristo morreu, porque eu sei que quando eu pisar naquela terra, vai ser diferente. Sabe, amados, você pode querer ir, mas uma experiência maior do que essa deve ser dentro da sua casa, por causa da presença da glória de Deus todos os dias. Aleluia. Mas como isso vem? Por meio da honra, porque a honra é um convite à glória de Deus. Quando você está honrando, a glória de Deus se manifesta. Está escrito, dei honra ao Senhor e anuncie a sua glória. E ele está dizendo, honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento que Deus empenha uma promessa é honrar pai e mãe. Qual é a promessa? Que te vá bem. Essa expressão vá bem na Bíblia significa prospere. Para você prosperar, honrar pai e mãe. Aí não só prosperar, ainda ter longa vida sobre a terra. Quantos querem viver longa vida? Eu gosto de um exemplo que o Luciano Subirá conta, né? Inclusive ele vai estar aqui agora em 1º de outubro. Ele conta o exemplo de um homem, esse homem sofreu um infarto, e ele estava lá, e ele viu um anjo vindo para colher o espírito dele. E quando o anjo estava vindo, ele falou para o anjo, ele disse para o anjo, eu honrei meu pai e minha mãe. E a palavra diz, tem uma promessa que diz que quem honra pai e mãe vai viver uma vida longa. Eu requero essa promessa sobre a minha vida. E quando ele falou isso, o anjo balançou a cabeça, voltou e ele se recuperou. Aleluia! Para todas quantas são as promessas de Deus, nele temos o seu sim e o amém. Se Deus prometeu, queridos, você já tem um sim de Deus com respeito às suas promessas. Se Deus prometeu que se você honrar pai e mãe, você vai prosperar e ainda vai ter uma vida longa, então honre e requer essa promessa. Aleluia! Mas como, pastor, eu vou requerer? Você vai requerer só o que ele já deu. Aleluia! Glória a Deus! Eu contei no primeiro culto que eu estava vivendo uma experiência negativa na minha vida financeira na universidade. Eu completei 14 anos de trabalho na UFESA agora essa semana. E em um período desse eu coordenei a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, os cursos à distância. E por coordenar essa UAB eu recebia um salário extra, isento de impostos. É algo bom, né, queridos? E trabalhando dentro ainda da minha carga de trabalho. Então, eu recebi o meu salário, mais um salário extra. Só que esse salário extra, que era pago pela UAB, pelo MEC, ele começou a atrasar. E ele atrasou o primeiro mês, eu não achei muito ruim, porque eu estava recebendo o meu salário normal. Ele atrasou o segundo mês, eu disse, tá bem, vai pagar, pelo menos vai pagar 2. Só que quando ele atrasou o terceiro mês, queridos, seguido, aí eu parei, estava dirigindo o carro, eu parei o carro e disse, Satanás, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante. Tira tuas patas imundas das minhas finanças agora, em nome de Jesus. Naquele mesmo mês, já tinha passado o tempo de eu receber aquele salário. Mas naquele mesmo mês, eu recebi os 3 salários de uma única vez. E no final do mês, perto do dia 30, a única vez que isso aconteceu, eu recebi o salário do mês seguinte. E nunca mais atrasou enquanto eu estive lá, queridos. Não sei, depois que eu saí da UAB, porque eu quis dedicar mais aqui à igreja, e eu pedi para nunca mais concorrer a nenhum edital para trabalhar lá, porque eu quero dedicar mais tempo aqui. E não queria ocupar a minha cabeça também com essas outras coisas. Mas a promessa de Deus é fiel. Pode ser que o diabo queira segurar uma promessa, queridos. Mas quando você sabe que Deus prometeu e você está enquadrado nessa promessa, você pode requerê-la usando o nome de Jesus. O diabo vai ter que tirar as patas dele, vai ter que haver uma restituição. Se ele roubou, vai ter que ser devolvido. Se ele quebrou, vai ter que ser restaurado. Aleluia! Então o pilar da honra, honra pai e mãe. E eu falei no primeiro culto e vou falar agora, eu sei que o tempo já está chegando, mas o que é que acontece, queridos? Hoje eu tenho visto muitos lares onde os pais
tem sido desonrado, querido. E principalmente a figura masculina. Tem sido muito desonrado dentro das casas. O marido, o pai mesmo. E muitas vezes quem está semeando a semente da desonra é a própria esposa. A mãe. E o filho, ele agora olha para o pai, mas ele não olha mais com aquele mesmo respeito, com o apreço que ele tinha antes. Ele olha para o pai como uma pessoa cheia de falhas. Porque muitas mães, e eu acredito que por ignorância ou falta de sabedoria, começa a falar para os seus filhos que o pai tem falhas. E o pai tem falhas. Quem não tem falha? Sabe de uma coisa, queridos? O espelho, ele pode ser bom como for, mas um pouco de poeira sobre um espelho tira o seu brilho. O pai, ele é um espelho para o filho. O filho, ele se vê no pai. Mas se esse espelho o tempo todo está sempre recebendo, sabe, poeira ali, e muitas vezes é a mãe, está lá, o filho pede uma coisa e diz: mãe, estou precisando de um dinheiro. Aí ela diz: ó, se eu fosse quem pudesse dar o dinheiro, eu te daria o dinheiro, mas vai pedir o seu pai, é ele quem dá, né? Eu daria, mas você sabe como é seu pai, né? Vai pedir a ele. Às vezes esse tratamento, essa linguagem, amados, é simples, é muito sutil. Mas isso vai minando o coração dos filhos. E o coração do filho, ele vai se distanciando do coração do pai. Vai se desviando do coração do pai. Ao ponto da palavra falar que nesses últimos dias Deus iria converter o coração do pai aos filhos. E o coração dos filhos aos pais. Porque está distante. Aleluia. Então nós temos que ter cuidado, queridos, para não estarmos minando a honra dentro da nossa casa. O pai chega em casa depois de um dia de trabalho e ele deveria ser honrado, deveria ser apreciado pelos seus filhos. Mas muitas vezes a única coisa que ele recebe é um desprezo. Ih, chegou o velho. Lá vem o velho. Olha, resolva logo isso aí, porque daqui a pouco chega, viu? O ditador. São linguagens corrosivas como essa, querida. Aí você pode dizer: não, mas o cara é carne de pescoço mesmo. Mas é pai. E a palavra fala que o filho deve honrar o pai. Não importa se o pai é bom, se o pai não é bom, o filho deve honrar o pai. E o pai ruim tem amor suficiente no teu coração para liberar perdão. Libera perdão e continua honrando. Isso é o primeiro mandamento, para que você vá bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Isso vai influenciar inclusive o seu relacionamento com Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é tão importante, queridos. Tão importante. Trate com honra. Trate bem. Dê o seu melhor. Trate como se você estivesse tratando Jesus. Aleluia. A palavra diz: honre as autoridades como se tivesse, sirva as autoridades como se estivesse servindo a Jesus. Experimente isso. Comece a servir mulher ao seu marido como se você estivesse servindo a Jesus. Quando ele for chegar em casa, você pensa: é Jesus que está chegando. Aí você vai dizer: meu Deus, parece que Jesus chegou com o corpo antes de ser ressuscitado. Quando ainda estava no túmulo. Não tem problema, José de Arimateia mandou embalsamar. Eu vou embalsamar esse corpo morto, que o espírito está vivo. Cuide bem. Sabe, amados, honre, restaure esse pilar de honra dentro da sua casa para os seus filhos. Se recuse a falar qualquer palavra negativa, seja do seu pai, seja do seu marido. Tem gente que desonra o marido, queridos. O seu marido, que você escolheu para ser seu marido, desonra diante de outras pessoas, de outras mulheres. No salão de beleza fala mal do marido, na fila do banco fala mal do marido, expondo questões negativas do seu marido, quando você deveria estar levando essas questões no único lugar que pode ser resolvido, que é no altar.
para o Senhor e deixar nas mãos dele. Mas você deixa na boca das fofoqueiras. É sério que, como dizia pastor Buddy, seria cômico se não fosse trágico. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero orar pela sua vida. Sabe, amados, vamos restaurar esse pilar nas nossas casas. Isso é muito sério. Isso vai determinar a prosperidade dos seus filhos. Se a mulher, se a esposa, toda mãe gosta do seu filho, quer ver o seu filho bem. Se ela soubesse que quanto mais o filho honrar o pai, mais ele vai prosperar, vai se dar bem, vai ter saúde, vai viver muito, ela iria incentivar de todo jeito. Se o filho fosse falar qualquer coisa contra o pai, dizer, fale não, cala a boca. É seu pai, você tem que honrar para você ser próspero na terra. E para você viver muito. Mas era ruim. Ele quis matar a senhora. Honre seu pai. Você está entendendo? Eu estou indo lá no extremo, queridos. Nessa situação ainda tinha que honrar. Porque tem muitos filhos hoje, queridos, que têm vontade de matar o pai. Isso é sério, tem vontade de matar mesmo. Eu já vi casos de crianças que cresceram fazendo planos. Um dia eu vou ficar adulto e um dia eu vou conseguir matá-lo. Porque viu uma agressão física, ele ama a mãe. E dentro das casas hoje existe um desnível na honra, queridos. Os filhos honrando mais a mãe do que o pai. A mãe dentro de casa tendo um lugar de honra maior do que o pai. E não pode ser assim, queridos. Tem que ser o mesmo. Nem menos, nem mais. Pai e mãe são autoridades co-iguais para os seus filhos. Está comigo, queridos? Isso é justo e Deus ama. E eu quero orar pela sua vida. Levanta as suas mãos. Pai querido e amado, eu quero nesse momento, Pai, orar em favor de todos que estão aqui presentes, Pai. Sejam filhos, sejam maridos, esposas. Eu te peço em nome de Jesus o teu favor, Pai, a tua graça sobre eles. Colírio nos nossos olhos, Pai, para que vejamos como o Senhor está vendo. Eu te peço também, Pai, a tua unção vindo sobre eles, Pai, para que seja ajustado as áreas que estão em desajustes, Pai. E naquelas situações onde os pais não estão mais presentes, porque muitas vezes já partiram para o Senhor, que pelo menos no coração, Pai, hoje comece a haver um liberar de perdão, um ajuste, um arrependimento. Não remorso, Pai, porque remorso não vem do Senhor, mas um arrependimento genuíno, uma decisão, Pai, de mudar a atitude do coração. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus um novo tempo nos lares, nas famílias dessa igreja, crescendo, florescendo e sementes de honra brotando e crescendo nos lares, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Diga: a minha casa é um lugar de paz, de honra e de valor. Amém. Você pode se sentar, queridos. Eu gostaria de orar caso haja alguém aqui que chegou com alguma dor ou alguma enfermidade. Se você chegou com alguma dor ou enfermidade, eu gostaria de orar por você. Você pode ficar de pé no seu lugar. Tem uma pessoa lá atrás que está com algum sintoma. Tem aqui no meu também. Se você está perto dessas pessoas, estenda por gentileza as suas mãos na direção delas. Vamos unir a nossa fé com a delas. Eu creio que a unção do Espírito Santo estará descendo sobre eles e sarando qualquer enfermidade. Pai, a tua palavra fala, Senhor, que aqueles que creem orarão pelos enfermos, e a oração da fé sara o enfermo. E eu declaro em nome de Jesus, toda enfermidade, toda doença, seque, desapareça agora, fora em nome de Jesus. Eu declaro tudo que está trazendo dores, tudo que está trazendo problemas de saúde, fora agora, em nome de Jesus. Sejam sarados do topo da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Eu declaro a unção que cura, descendo sobre esses corpos físicos e sarando-os completamente, restaurando tudo o que possa ter sido machucado, sequelado, em nome de Jesus. Amém. Está feito. Diga: eu creio e recebo a minha cura.
Alguém hoje, queridos, gostaria de fazer uma aliança com Cristo, voltando aos caminhos do Senhor? Se você quer confessar Jesus como o Senhor da sua vida, levanta a sua mão e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Tem um Senhor lá atrás. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Mais alguém, queridos, quer hoje entregar a sua vida para Jesus? Aleluia. Deus está fazendo algo novo nessa noite. Deus está fazendo algo novo, querido. Ele está mexendo coisas tremendas aí dentro de você. Estendam suas mãos para Roberto, queridos. Pai querido e amado, nós oramos. Fabiola, venha estar acompanhá-lo, por gentileza. Sim, estamos filmando. Aqui, ó. Amém, Roberto. Que decisão maravilhosa. O Senhor honra essa decisão. Amém. Roberto está dizendo aqui que já foi drogado, consumidor. Mas hoje começa um novo tempo na sua vida, Roberto. Amém. Estendo todas as suas mãos para Roberto, queridos. Fica aqui com ele, Camila. Amém. Pai querido e amado, nós nesse momento, Pai, unimos a nossa fé com a de Roberto. Pai, eu creio que hoje começa uma nova vida, uma nova história na vida de Roberto, Pai. Eu creio que o Senhor está restaurando todas as coisas na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus um novo nascimento genuíno. Perdoa os pecados dele, Pai, e faz dele uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Roberto, o senhor pode seguir esse casal aqui. Que honra, seu Roberto. Deus abençoe. Glória a Deus. Você fica feliz, queridos? A palavra fala que há uma festa nos céus, amém? Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus?